Hoje a gente fala muito de propósito, né? E aí aqui eu acabo conversando com os amigos, assim, quando a gente está conversando, que propósito é aquela falta, aquilo que era ruim em você, que você consertou, e aí você transformou aquilo em propósito para ajudar outras pessoas a sair daquele lugar onde você também estava e você saiu daquele lugar. Então, função materna, função paterna, a gente fala muito disso, né? A gente fala que são funções primordiais aí na construção do indivíduo, do ser humano. Porque realmente, quando a gente fala de ser humano, a gente está falando que são as primeiras pessoas que esteve ali. O nosso primeiro contato com o mundo externo é o contato com nossos pais. Né? Por isso que a gente fala de pai, de mãe ou de cuidador. As primeiras pessoas, a gente fala pai e mãe, porque a maioria, né, tem pai e mãe. Então, são as primeiras pessoas a quem a gente ama, a quem a gente quer por perto, quem a gente idealiza, a quem a gente chama atenção. Então, são essas primeiras pessoas. Então, se essas pessoas não nos olham, né, se essas pessoas não têm um contato visual, que a gente fala muito aí com a criança, que a mãe precisa ter esse contato visual com essa criança, isso evita muitas questões psíquicas aí. Esse pai precisa estar nessa relação, que a gente fala que é o terceiro, que precisa estar nessa relação, como sentido, como simbólico mesmo. Então, Talvez até uma lembrança, né? sim, Ó, seu pai, até mentira, né? Não, seu pai era assim e tal. Vamos, mas vamos trazendo, mas esse pai estando presente na vida dessa criança de uma forma simbólica. Talvez o pai abandonou aquela mãe, foi um traste, mas essa mãe ela vai trazer esse pai de uma forma diferente, para que é essa ressignificar. lei aí que fala que é os princípios. O Que que aí tem que ter muita sabedoria, que não é toda mãe que consegue fazer isso. quando você, Nando, traz aí de, e o que, como que eu faço, né? Tipo assim, essa velha geração e tal. E aí eu sempre me pergunto, se eu morasse no Japão, se eu morasse na Índia, se eu morasse em algum país diferente do meu, eu ia ter comportamento totalmente diferente. Eu teria moral completamente diferente e princípios talvez diferentes também, do que eu tenho hoje no Brasil, tendo nascido no Brasil. Então, tudo que está à nossa volta, as crianças quando nascem, elas vão absorvendo isso, né? A gente vai absorvendo tudo. Quando a gente encontra com alguém, por exemplo, eu encontro com você, vamos dizer assim, uma parte de mim está com você e uma parte de você traz comigo. Apesar de eu ter o meu essencial ali, o meu princípio moral, ético ali, que foi introjetado, tá? Vamos dizer assim, cristalizado dentro de mim. Mas, a partir do convívio com você, eu também introjeto algumas questões, porque o nosso inconsciente, ele vai o tempo todo trabalhando e a gente tem a capacidade de ser essa metamorfose, de mudar, né? De ressignificar. E a gente só faz isso a partir de uma reflexão. Quais são as questões que eu tenho que trabalhar? Eu, é, eu estou fazendo uma experiência aí com alguns amigos e uns parentes meus que eu cheguei assim, eu vi assim, nossa, eles estavam reclamando, né, de questões de empreendedorismo e tal. E aí eu vi que as questões eram todas emocionais, né, que eram todas na base aí da emoção e da criação, do que acredita, nas crenças. E aí eu falei, olha, vamos passar 40 dias juntos, né? Então, eu até começo segunda-feira, né? Esse experimento. E aí a gente vai passar 40 dias ali para trabalhar essas questões. Eu vou ver se funciona, se não funciona, como que é, né? E eu vejo que tudo que nos atravessa, tudo que nos está impedindo, não são essas questões burocráticas que nos impede de avançar ou que nos impede de ter uma vida saudável, feliz, vamos dizer assim. São puramente as questões emocionais, as questões de convívio, principalmente com aqueles que a gente ama, né? Aqueles que estão ali são os principais que nos incomoda, porque a gente liga para tudo que eles falam, né? Uma coisa é alguém que não te conhece falar alguma coisa, outra coisa é alguém que te conhece, tem intimidade com você, tem um peso maior. Então, olhar para a gente, olhar para a nossa história, olhar para como que a gente vivenciou essas etapas, né, esses estágios de desenvolvimento, é primordial para a gente poder
ter uma vida saudável, uma maturidade saudável, né? Sem excessos. Né, sem deixar tudo, sem lei, sem ordem, porque a gente precisa de um pouco de lei, de ordem, não faz mal a ninguém, né? O que seria do mundo se tivéssemos na desordem? Mas também olhar para que a gente não pode ser rígido o tempo todo com tudo, a gente tem que ser flexível, porque rigidez demais quebra, né? É a coisa do bambu que a gente tanto fala, é a arte de ser bambu. Então, se a gente aprende a ser bambu, é sinal de que a gente está olhando para essa história, está olhando para a nossa fase e está tentando conversar. E sempre tem alguma coisa para a gente conversar e ir melhorando nesse sentido de construção. Que possamos então pensar assim, refletir. A gente não está aqui para julgar o pai e a mãe, né? Porque às vezes você olha para esse pai, para sua mãe, e cada um dá o que tem, né? Não só fisicamente, mas cada um oferece aquilo que ele tem, aquilo que ele aprendeu, aquilo que é constituído dele, né? Se ele está aberto também à mudança, né? Então olhar para esse pai, para essa mãe, por mais que tenha de triturado no liquidificador, né? Entender que é o pai certo, que é a mãe certa, foi através desse pai, dessa mãe que a vida chegou até você. Então, se essa função ela foi assim desempenhada de uma forma produtiva, né? Ou não, mas aquilo constituiu quem você é hoje. E o que que você vai fazer com tudo isso, né? O que que você vai fazer com o que fizeram de você? Então, a gente vê muita dor, muito sofrimento, né, dentro dessa ausência, dessa falta, né, dessa falta de pai, dessa falta de mãe. Mas o que que você vai fazer com essa dor? O caminho é terapia. Terapia é um caminho muito bom, né? Você trazer, né, para sua fé, para aquilo que você acredita, né? Você trabalhar suas questões e mergulhar dentro de si, entender suas dores, né? O tanto que esse pai, né, lhe fez falta, tanto que essa mãe lhe fez falta, ou quem fez essa função materna, ou quem foi essa função paterna, talvez foi um irmão mais velho, talvez foi um tio, talvez foi uma avó, né, uma tia. Então, independente de gêneros, né, quem foi essa pessoa? Talvez foi um irmão, né, um irmão mais velho, que foi essa função materna, que foi quem te acolheu, né, quem estava presente ali nos seus momentos de dores, ou às vezes foi uma avó, essa avó foi a lei, foi a função paterna na sua vida, mas o importante é que você teve uma referência de alguém. Né? Essa criança olhando para essa família, ou pro, sei lá, mesmo que tenha sido um lado ativo, teve aquela pessoa que você teve mais afeição, que você falou, não, isso aqui eu tenho carinho de mãe por ela. Ou aquela pessoa que foi a lei, que você tinha até medo dela, foi a lei para você, foi a sua função paterna. Então a gente acaba tendo, né? Se foi, eu esqueci agora, usou um termo interessante. Se foi é, é, efetivado com sucesso, não. Você usou um termo. Introjetado? Hã? Introjetado? Não, é introjetado não. Mas se como que esse conteúdo que essa pessoa lhe passou, como que essa pessoa te constituiu? Às vezes isso influenciou na sua linguagem do amor, da forma que você ama. Você vai aceitando alguns abusos ao seu retorno porque você viveu aquilo, achava que aquilo é normal. Então é importante a gente olhar para nós, para aquilo que nos constitui, para os nossos medos, para as nossas inseguranças, porque tudo isso fala daqueles processos lá da nossa infância. Dos nossos primeiros dias de vida, das fases de desenvolvimento psicossexuais, aonde que a gente está fixado, aonde que é importante a gente olhar, analisar e refletir e ressignificar a nossa história. Há sempre uma nova oportunidade para a gente recomeçar, para a gente olhar em outra direção e falar, não, eu quero viver, né? Eu pego isso que fizeram comigo e eu constituo, né, elaboro essa história, ressignifico a minha história para que eu possa seguir em frente de uma forma diferente, né? E não repassar aquilo que é ruim. Ah, porque meu pai me batia, me espancava com a vara de goiaba. Eu também tenho que espancar meus filhos, e assim os filhos vai espancando os netos. Não, vamos parar. Se isso não era bom para mim, também não vai ser bom para ele. Vamos tentar o diálogo, né? Vamos conversar, vamos tentar, né? De uma forma mais civilizada, né? Ou um castigo. Ó, hoje você vai ficar sem celular. Felizmente você fez isso, não era para fazer, né? Então vamos ver formas de ter diálogo, né? Para que a pessoa também que a gente possa extinguir comportamentos, né?
ao longo dessa formação e dessa criação dos filhos. E aí, você que esteve aqui com a gente, siga o nosso canal, Instituto de Psicanálise Freudiano de Santos, aperte o sininho, não é isso? E Siga. acompanhe, siga a gente, que a gente está sempre abordando aqui temas do nosso cotidiano, isso que envolve e que afeta a gente, né, de várias formas. Eu costumo dizer que tudo que a gente viveu no passado, a gente reproduz e reproduz e reproduz até que a gente tome consciência disso e passe a fazer diferente, né? A ver que tem outras possibilidades que não só de repetir. Então, se a gente não olha, se a gente fica aí só repetindo, a gente deixa a vida nos levar a qualquer jeito, e aí a gente acaba olhando para a nossa história e acaba a gente não escrevendo realmente, a gente não Sim. sendo autor da nossa história, né? A gente acaba deixando que outros escrevam. E sempre esses outros são essas falas inconscientes que estão aí e que estão nos moldando, que estão fazendo com que a gente tome decisões que não era a decisão realmente que a gente queria tomar. A gente é construção. Né? A psicanálise fala muito isso, a gente é construção, mas a gente também aprende que nós temos opções de escolha. Então, a escolha que a gente precisa fazer a gente só pode fazê-la depois que a gente se conhece. Né? E se conhecer é olhar para isso, para essas faltas que ficaram, essas dores que ficaram da nossa infância e que a gente, enquanto a gente não dá luz a isso, a gente continua reproduzindo e continua sofrendo e fazendo péssimas escolhas. Acompanhe também lá no Instagram, que é epifes.psicanálise, e que a gente possa encontrá-los mais vezes aqui para a gente poder abordar esses temas que são tão fundamentais no nosso dia a dia, na nossa vida, e que cada vez mais que a gente conversa, algo dentro da gente muda, né? Um comportamento muda, um olhar muda, e olhe para os seus filhos com mais carinho, né? Aprenda que eles ainda estão em construção, né? E a gente tem que deixar pessoas melhores que a gente. Eu penso isso, né? Que a gente tem que deixar pessoas em versões melhoradas do que somos, né? Do que fomos. Então, a gente só vai conseguir isso se a gente olha esse ser humano, né? Como um ser humano que merece ser respeitado, que merece ser olhado na sua particularidade, na sua singularidade. E é isso, né, Antônio? Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que estavam nos acompanhando aí. E aqueles que estão vendo esse vídeo também, né? Que está aí sendo gravado. Forte abraço e vem estudar conosco. Venham ser nossos alunos, né? No nosso instituto. Nós vamos agora abrir uma turma presencial. Esquecemos de falar, né? E nós vamos divulgar mais aí nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.